Fala galera, muito boa noite. Vamos para mais uma aula aí da nossa comunidade, do nosso servidor aqui no Discord. Nossa especial aula de sexta-feira, sempre trazendo um conteúdo novo, alguma coisa que vai agregar bastante no seu operacional, na forma de você ver o mercado, na forma de você entender o preço trabalhando, tá? De forma técnica, de forma consistente e que faça sentido aí sempre que você estiver analisando um gráfico, tá? Hoje, a aula de hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Volume financeiro, tá? Não sei se você usa o volume financeiro. Eu comecei a ser adepto, mas vai fazer alguns meses, tá? Vim estudando ele muito e eu consegui encaixar ele no meu método, tá? De que forma? Eu vou passar para vocês uma forma para vocês entenderem, conseguirem ler e trazer para o contexto do operacional também, tá bom? Então assim, ó, no dia de hoje, tá? No dia de hoje, dia 23 de abril aí de 2026, olha só o movimento que a gente teve no índice, tá? Vou pegar o índice aqui como exemplo, tá? Porque ele costuma fazer muito essa movimentação, principalmente no mini índice, tá? Então assim, ó, o que o mercado fez, ó? O mercado começou, deixa eu ver, 9, dia 23 aqui, ó. O mercado começou aqui, ó. Nessa região, tentou, né, trabalhar um movimento de alta aqui, ó. Não renovou, fez dois topos nivelados. O movimento que a gente queria era aqui em cima, era fazer essa venda bonita, que ele deixou esses dois topos nivelados, liquidez. Porém, ele fez o que? Ele fez essa captura de liquidez aqui embaixo e depois varreu todo mundo aqui, ó. Tá, então isso aqui foi o quê? Uma chamada, foi uma captura de liquidez. Ele não veio aqui em cima, né? Onde a gente tinha uma região anteriormente de topo, era lá, ó. Então nossa zona de oferta inteira era aqui em cima. Então jamais pensaria talvez em uma compra nessa volta, né? E aqui, vamos lá, teve gente que com certeza viu compra. Ali até no nosso momento ali a gente acabou conversando um pouco sobre essas movimentações. E o que o mercado acabou fazendo? Olha, eu quero que vocês reparem após ele fazer esse rompimento aqui, ó, desses topos, ele faz uma indução ao mercado. O que é uma indução ao mercado? Ele finge que vai para um lado e ele acaba puxando para outro lado. Tá? Essa é a ideia da manipulação aí de manada, do cardume, né, que a gente chama. Então assim, ó, a gente tinha um topo aqui nessa região, tá bem aqui, ó. Tinha topos aqui. Deixa eu deixar essa região mais para vocês verem bem aqui, ó. Vou apagar daqui. A gente tinha esses topos e o mercado fechou para cima. Quando fecha para cima, que a gente tem um pivô de alta, a gente tem formando uma estrutura. Ó. Se a gente for ver aqui, ó, o mercado trabalhou assim, ó, olha só. A gente trazendo para esse contexto, isso aqui é o quê, ó? Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Olha que engraçado, ele fez um topo, quase um topo duplo, tá? E capturou a liquidez desses topos aqui, ó. E depois ele voltou forte. Dois pontos, vamos lá. Aqui muita gente pensa em montar uma operação, ó, dessa impulsão até esse topo aqui. Aqui fez um pivô de alta, então normalmente ele espera um pivô para fazer uma compra aqui. Muitas pessoas operam dessa forma, tá? O que a gente pode usar? Como a gente pode usar, na verdade, o volume financeiro ao nosso favor para não cair nessas armadilhas? Olha só, após ele fazer essa violação, tá, ó, aqui, ó, fez essa violação, o preço volta, tá? E olha como ele volta aqui no volume, ó. Olha aqui, ó, que a gente tem de volume aqui em cima, ó, tá? Então essas três barras grandes, que ele fez esses três candles grandes aqui, ó. Tá, esse volume não é um volume normal de correção, tá? Esse é um volume de força. Então a gente consegue ler o mercado de qual forma? Cara, ele veio varrer os topos mais baixos, buscou essa liquidez e fez o quê? Aqui já fez um choque, ó. Por quê? Porque era o nosso, aqui era o nosso fundo do quê? Dessa impulsão, ó. E ele fez isso aqui, quebrou, tá? Tanto que tem uma baita operação aqui, ó. Nessa volta aqui, ó. Aqui em cima. Porém, voltou muito forte. Mas a gente tinha o que a nosso favor? A estrutura estava a nosso favor, tá? Mas eu sei que tem pessoas que não pegam essa operação aqui, ó.
tá? Por quê? Cara, o movimento foi muito forte. Então, são dois pontos, ó. Por que não pegaria compra? Volume financeiro alto e força no movimento. Por que não pegaria essa venda? Mesma coisa. Volume e defesa aqui, ó, no fundo. Cara, isso aqui foi uma absorção linda, né? Ó, desse candle branco aqui, ó. Volume maior, foi o maior volume de todos, ó. Então teve muita força dos comprados. Porém, quando ele chegou de novo para testar nossa resistência, o volume foi alto, porém a rejeição dele foi grande. Quando ele faz esse tipo de movimento, esse tipo de candle, a gente lê de duas formas, tá? A gente lê o quê? Ele teve muito esforço, tá? A gente pega o esforço pelo volume, então ele teve muito esforço, só que o candle demonstrou o quê? Pouco resultado. Tá? O que a gente esperava de um volume desse? Como que você esperava? Você olhando um volume assim, ó, forte. O que você esperava do próximo candle? Uma continuação, certo? Só que o que ele teve aqui, ó? Pouco resultado. Entendeu? Então ele teve o quê? Muito esforço e pouco resultado. Quando a gente tem essa identificação, cara, aí a gente tem o cenário mapeado para nós, tá? Outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó. Hoje é uma aula bem curta sobre volume financeiro, mas bem curta, porém bem simples e objetiva, tá? Olha só, mesma coisa aqui, ó. Comecem a reparar como o volume trabalha, tá? Então fez esse movimento, veio o mercado, trabalhou, ó, perdeu fundo, depois ele voltou de novo dentro dessa região, ó, do que? De oferta, e trabalhou ali. Olha essa movimentação que interessante depois, ó. O que acontece? Neste ponto, ó, ele fecha acima, tá? Fechou acima aqui dessa região aqui, ó, esse candle. E muitas pessoas achou que o movimento ia virar dali. Por quê? Porque, cara, tecnicamente, ele pode até ter feito, eu não sei se fez, mas vamos ver. A superação da máxima, não superou a máxima ali, ó. Tá, a máxima tá ali. O corpo, sim, superou o corpo. Pode considerar um choque? Como eu passo para os meus mentorados, uma mudança de caráter tem que ser uma mudança de caráter eficaz. Isso aqui é uma mudança de caráter de cara ansioso. Ele só passou um pouquinho, cara. Aí o que acontece? O cara vê uma compra aqui nesse candle, vê uma compra aqui nessa região, nessa volta aqui, ó. Só que olha que interessante isso aqui, ó. Olha esse volume desse candle aqui, ó. Está aqui, ó, no candle 1. Olha o segundo candle. Foi esse aqui, foi esse volume aqui, ó. Aí como eu tava falando pra você sobre esforço e resultado. Olha o esforço que fez esse candle, esse volume aqui, para esse candle aqui cheio, ó. Olha lá. Então a gente teve esforço e resultado a favor, tá? Então o que a gente tem? Nesse momento aqui a gente tem força, tá? A gente tem força sempre a favor. Então se a gente tem força, cara, o movimento vai vir para baixo. Esquece compra aqui nessa região aqui, ó. Não queira ficar adivinhando no fundo, cara. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Você vai quebrar, você vai tentar ficar adivinhando fundo, e fundo, e fundo. E, cara, o volume financeiro, ele evita você de fazer essas cagadas. Essas entradas de pullback que não é pullback. É força do movimento, é continuidade, cara. Olha aqui. Olha essa entrada que deu no dia. Essa aqui foi linda. Essa aqui foi linda. Que a gente tinha aqui, ó. É um fair value order block, tá? A gente poderia ter marcado ele aqui, ó. Nessa região, poderia ser um fair value comprador. Furou ele, passou direto, não voltou nele nenhuma vez. Então ele vira o quê? Um inverter, né? Um IF VGOB. É o contrário, é um invertido, tá? Olha só o que ele faz. O que a gente tem aqui de movimentação, olha só o cenário, ó. Olha o volume de toda essa queda, tá? Então a gente tá aqui, ó, no volume subindo, concorda? E o preço caiu, ou seja, condiz no quê? Esforço e resultado. Então a gente tem aqui, ó, esforço, tá? Esforço do volume e resultado da impulsão. Vamos tirar aqui agora as marcações. Eu gosto de marcar bastante só para vocês terem uma didática diferente, tá? Então, se a gente teve essa movimentação, o que ele teve de volta aqui, ó? Mesma coisa, olha só. Muita gente acreditou nesse movimento aqui, ó, que fez um choque, ó, rompeu forte, porém a nossa impulsão vem daqui de cima, não vinha daqui, tá? Ó. Aqui ele pode ter começado o movimento, vamos lá. Vamos ver, ó. Porém, quando ele chegou aqui, ó, olha o inverter ali segurando essa região, tá? O
que a gente tinha mais dentro dessa região? Vamos lá, só vamos marcando uma região só para vocês verem como era uma região válida. E olha o volume, ó. Começou aqui, depois fez esse candle de defesa. E o volume veio fazendo o quê, ó? Até lá em cima, ó. Até esse candle aqui, ó. Ó, aqui, ó. O que fez o volume aqui, ó? Muito esforço e pouco resultado? Fraqueza. Veio fraquejando na alta, tá? Aí tem dois pontos interessantíssimos, que é o quê, ó? Quando você vai pegar uma entrada no toque, muita gente tem essa dúvida, né? Tá, mas putz, cara, eu fiquei desconfortável porque ele voltou em V. Ia pegar no toque. Cara, mas olha o que ele faz depois. Ele faz o santo desenho. Eu vou chamar de santo desenho porque esse santo desenho é o que eu desenho pros meus mentorados sempre, que é o quê? Espera ele vir na região, ele vai fazer um topo, ele vai fazer um fundo, ele vai romper o topo e vai perder o fundo. E vai voltar e vai dar um movimento. Quem é meu mentorado e tá vendo essa aula aí sabe que eu faço isso aqui, né? E olha o que ele fez aqui, ó, turma. Olha só. Aqui. Era o fundo, ele perdeu, fechou abaixo, voltou, fez esse pullback. Ah, e perdi a entrada. Olha que ele voltou aqui de novo, ó. Tocou aqui de novo. Olha nos 2 minutos, coisa linda. Olha nos 2 minutos, que coisa linda, cara. Olha só onde ele voltou. Olha aqui, ó. Olha a venda. Olha o toque. Olha lá, ó. Venda no toque. Stop fora, 140 pontos. Olha o movimento. Cara, mais de 7 para 1 aí, tá louco. Então é o que? É esperar. É esperar, é ver o volume, como o volume tá trabalhando, se o volume tá tendo muito esforço, pouco resultado, se muita entrega ou não, tá? Esse padrão aqui, ó. Cara, esse padrão é ouro. Esse padrão é ouro, tá? Isso aqui, ó. Então sempre que chegar na região, você não tá confortável de entrar no toque, aguarda, tá? Por quê? Você teve dois pontos aqui, ó. Era topo. Esse topo, seguinte, capturou a liquidez porque ele perdeu o fundo anterior. Então, validou a captura de liquidez e vai manter a estrutura primária. Qual que é a estrutura primária que veio o dia inteiro? De queda, cara. Simples, simples assim, tá? Ó. O que mais que a gente tinha naquela região do toque? Vamos lá. Que eu tava falando pra vocês, ó. Mínima do candle anterior e máxima. Aqui, ó. A gente tem o que aqui? Um imbalance. Tá, ó. A gente tinha um order block ali em cima. Puxando uma fibra dessa impulsão aqui para baixo, olha só o que a gente tinha lá dentro. Chegava no nosso 61 e 78. Cara, aí ele fez, beleza, fiquei esperando no 78. Vamos vestir uma POC ainda. Olha lá. Tinha uma POC lá ainda, ó, esperando você, ó. Olha só. Tem todas as confluências ali. Ah, mas o preço foi muito forte, o volume foi muito forte. Fiquei inseguro, os candles veio forte. Cara, aguarda só fazer essa estrutura. Porque ele valida, o volume foi forte e começou a fraquejar. É nítido isso aqui, né, que eu mostrei pra vocês. Ó. Olha só, vou até dar um zoom. Que eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Ó. Da onde ele partiu esse volume, ó. Vamos marcar ele aqui, tá? Ó. Até aqui. Vamos deixar ele amarelo. Tá? Quero que vocês vejam isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Lá de cima até o amarelo, ó. Olha o que ele fez. Olha aqui, ó. Olha a fraqueza que ele demonstrou. Foi isso aqui, ó. Então, quando ele começa a te indicar isso, a gente tem o quê? A famosa divergência entre volume e preço. Que é o que eu tô falando pra vocês, é esforço e resultado. Se tem muito esforço e pouco resultado nos candles, fica ligado que vai vir uma reversão. A mesma coisa pode estar acontecendo agora, numa possível compra. Olha só. Deixa eu tirar essas regiões aqui agora. Agora pode estar acontecendo uma possível compra. Vamos ver amanhã. Mas olha só. Subiu forte. O que ele fez aqui, ó? Até essa região de order block que a gente tem aqui embaixo, junto com o imbalance que a gente tem bonito, e ele fez um choque aqui, querendo ou não. Se a gente pegar uma fibo,
do fundo até lá em cima, ó, ele passou um pouquinho da nossa região, puxando uma POC dali, ó. Opa, peraí que eu puxei daqui. Aqui. Olha lá. A gente tem uma POC aqui dentro. Se amanhã o mercado resolver começar a fazer um trabalho de alta, com força no movimento, a gente tem o quê? Uma possível correção do movimento para cima. Como que eu faço isso? A gente pode puxar nos 10 minutos para ver um topo referência. Qual que é o topo referência aqui, ó, nos 10, ó? Seria esse aqui, ó. Se a gente puxar aí no gráfico de linhas, ó, a gente tem esse topo aqui, com certeza vai dar uns 5 minutos também, algum topo ali, ó. A gente pode ter esse choque. Ó, no 5 tá ali também, ó. Então bate essa confluência, tá? A gente tem esse bloco, a gente tem POC, tem tudo uma região do quê? De defesa. E o preço veio como? Mitigando, ó, veio devagar, não veio forte o preço dessa vez. E o volume veio como? Caindo. Tá? Então isso aqui indica bastante coisa. Pode acontecer o quê? Um cenário de reversão para o índice amanhã vir buscar essa região aqui de cima, ó, que era a região que a gente esperava. E espera, né? Ó. A gente tem uma região interessante aqui, ó, de interesse. Tem topos nivelados, pode vir capturar uma liquidez e de novo fazer a mesma movimentação de ontem, de hoje, na verdade, né? Ontem eu tô falando porque vocês vão ver sexta-feira esse vídeo, tá bom? Então o que a gente pode ter para hoje, sexta-feira, eu tava gravando na quinta, mas vamos falar como hoje. É o que? O mercado abrindo com um movimento de alta, volta e começa a trabalhar uma alta. Se ele fizer isso, a gente tem o que? Validação do choque, tá? A gente vai ter um boss de continuidade e a gente tem o que? O cenário livre para a gente poder operar comprado buscando essa região aqui em cima. Tá? Por quê? Porque tudo indicou para nós que pode acontecer essa movimentação. Tá? Olha lá, ó. Impulsão, superação do topo anterior, correção mitigando, volume caindo, e ele reverte a estrutura. Quando a gente tem o que? Volume caindo, a gente tem o que? Fraqueza no movimento. Ele não está indicando uma reversão, é diferente aqui, tá? Ó. Mas ele está indicando o quê? Fraqueza na queda. Se está indicando fraqueza na queda e voltar a um movimento forte, com volume, um candle expressivo, tendo esforço e resultado alinhados, a gente vai ter o quê? Possivelmente um movimento de alta. Certo, turma? Então é isso aí. Expliquei aqui um pouco do conceito básico de volume financeiro, para ficar mais fácil de vocês entenderem quando tem uma divergência de esforço, resultado, preço, quando tem essa questão de fraqueza da movimentação, quando está chegando numa região, quando a gente espera para fazer uma possível entrada de confirmação. E eu acho que isso vai dar muita clareza para você estar tá operando aí, mapeado e aguardando, principalmente, deixar de perder dinheiro. Porque, cara, o que eu fiz tanto na minha vida era entrar nessas regiões de correção aqui, ó. Porque não deixa de ser uma impulsão, tá? Ó, não deixa de ser uma impulsão. O cara vem lá todo, ó. Puxa ali, putz, cara, tá perfeito esse movimento. Acha uma POC, acha um order block, entra e, cara, olha o volume que fez o troço aqui. Olha a queda que fez, derreteu, cara. Te rapa ali, te estopa que você nem vê. Tá? Então isso é para evitar muitos trades que vocês fazem e entram sem direção do volume financeiro de força e resultado. Feito, galera. Então é isso aí que eu queria deixar para vocês hoje. Que Deus abençoe a sua vida enormemente. Muito obrigado aí por mais uma aula assistida. E vamos que vamos para cima. Isso é só o começo. A gente vai fazer história ainda. Vem comigo, bora para cima.